Internauta, vou te oferecer neste vídeo uma estrutura com a qual você pode orientar-se, a partir da qual pode começar a ordenar-se nos planos social e público. E a estrutura é esta: a cidadania existe para realizar a dignidade da pessoa humana. Isso não é uma opinião minha. Está na sequência do artigo 1º da Constituição Federal. Primeiro vem a soberania, o povo como fonte do poder. Depois vem a cidadania, o modo de exercer esse poder. Então, vem a dignidade da pessoa humana, o critério que protege o sujeito que exerce essa cidadania. A cidadania não é um fim em si mesma, é o instrumento pelo qual a dignidade se torna realidade social. Se a cidadania não produz dignidade, ela está falhando na sua função constitucional. A dignidade da pessoa humana, no artigo 1º, é o primeiro fundamento enunciado depois da soberania e da cidadania. E isso importa bastante. O que significa ser fundamento? Significa que tudo o que vem depois, direitos, organização do Estado, organização dos poderes, ordem econômica, sistema tributário, tudo isso só é constitucional, só é constitucionalmente válido se for compatível com esse fundamento. O fundamento não é uma aspiração, é o piso, ou seja, aquilo que, se violado, invalida o que está acima de si. Mas o que é, concretamente, dignidade da pessoa humana? Proponho esta formulação na ausência de algo mais preciso. É o direito ao tratamento protocolar. Isto é, sem a permissão do indivíduo, qualquer relacionamento com ele depende de uma abordagem regrada. E regrada pela norma, e não pelo arbítrio de quem detém poder, de quem detenha dinheiro ou de quem detém posição social. Em linguagem mais direta, dignidade da pessoa significa que ninguém, nenhuma autoridade, nenhuma instituição, nenhum particular, ninguém pode tratar outro ser humano como coisa, ou como recurso, ou como meio para um fim que não seja ele mesmo. Onde houver tratamento não regrado, arbitrário, hierárquico, estamental, onde houver isso, a dignidade está sendo violada. E o fundamento constitucional está sendo descumprido, esse fundamento. Dito tudo isso, olhemos então para o Brasil. A dignidade da pessoa humana é fundamento constitucional desde 1988. 38 anos já se passaram. E o que se observa? O tratamento não regrado é a norma, não é a exceção. A abordagem ao indivíduo depende, cotidiana e visivelmente, de quem ele é, de onde ele vem, do quanto ele tem, de que cor é sua pele, de qual sobrenome ele carrega. A dignidade existe, universal, no texto constitucional. Na cultura, na sociedade, dignidade
é privilégio. Então, internauta, fundamento que não é real não é fundamento. É decoração, ornamento. E aqui, então, está a tarefa da cidadania. Não é apenas reivindicar direitos, é exigir que esse fundamento se torne real, efetivo. É fazer a correspondência entre ordem jurídica e ordem social, que é exatamente o que este canal propõe como resultado da autoordenação. Agora, antes de exigir que esse fundamento seja respeitado, antes disso é preciso compreender por que o fundamento não se realizou. E a resposta é bem desconfortável. A resposta é que a Constituição de 88 não emergiu de uma demanda popular. Não foi consequência de espontaneamente o povo ir às ruas exigindo dignidade, soberania, cidadania. Lembre-se de que não houve convocação de uma constituinte exclusiva. Foi um arranjo político de cúpula, legítimo no procedimento, necessário no contexto histórico, mas originado de interesses que não derivavam de uma pressão social de base. Isso tem uma consequência cultural profunda e duradoura, que é: o povo não se reconhece como o autor da Constituição, porque não foi, de fato, a sua força motriz. E quem não se reconhece como autor de um texto não se sente responsável por exigi-lo. O texto existe, mas não pertence culturalmente a quem deveria pertencer. O povo brasileiro sempre se viu como massa. E massa não tem perspectiva própria. É moldada por quem a maneja. Massa não lê contrato. Massa não cobra fundamento. Massa espera. E quando não aguenta mais, explode. Mas uma explosão sem estrutura não transforma, desfaz-se e reconstitui a mesma ordem com outras faces. O ponto cego, internauta, está na cultura. Somos uma nação que possui uma Constituição que não emergiu de sua própria demanda. E por isso, essa nação não a reconhece a Constituição como sua. Isso não é culpa do povo. É o resultado de uma formação histórica. Mas resultado esse que pode ser revertido. Não o pode por decreto, mas por formação, por autoordenação, pelo trabalho de cada indivíduo que decide deixar de ser massa e tornar-se cidadão, indivíduo. Os acordos que se fazem na esfera pública brasileira continuam. Eles continuam sistematicamente ignorando o fundamento terceiro, que é a dignidade da pessoa humana. E a razão disso é estrutural. Esses acordos não têm o indivíduo habitante desta nação por fim, têm-no por recurso. O indivíduo brasileiro, na lógica dos acordos patrimonialistas, é jazida, é mina, é reserva a ser explorada. Do seu trabalho se extrai o tributo. Da sua necessidade
se extrai o mercado cativo. Da sua desinformação se extrai o voto. Da sua dependência se extrai a sua fidelidade. Isso não é conspiração, é estrutura de incentivos. Quando o Estado não tem critério de avaliação derivado dos seus próprios fundamentos, quando a dignidade permanece texto sem realidade, o indivíduo naturalmente ocupa o lugar de recurso, porque ninguém instalou a norma que o protege como um fim. A pergunta que a cidadania faz e que o cidadão ordenado deve aprender a fazer cotidianamente é esta: este acordo, esta política, esta lei trata o indivíduo como fim ou o trata como meio? Se como meio, viola o fundamento terceiro. Se como fim, está na direção do que a Constituição demanda, exige. Isso é um critério simples, mas só é aplicável por quem o conhece. Voltamos então ao propósito deste canal. A correspondência entre ordem jurídica e ordem social não acontece automaticamente. Não basta que a Constituição declare a dignidade como fundamento. É preciso que o indivíduo, cada indivíduo, internalize esse fundamento como critério de conduta, como critério de avaliação e como critério de exigência. Isso aí é a auto-ordenação. O trabalho de tornar-se o sujeito que a Constituição pressupõe e pressupôs. O cidadão que reconhece a dignidade, a própria e a do outro, como norma anterior a qualquer acordo, a qualquer hierarquia, a qualquer conveniência. O indivíduo que não se ordena em torno desse fundamento não consegue o exigir na esfera pública. Não porque seja mal intencionado, mas porque não tem o critério formado. E esse critério formado, qualquer pressão social se dissolve ou é capturado. A dignidade da pessoa humana deixa de ser ornamento constitucional no dia em que o cidadão a internaliza como exigência e começa a cobrar. Essa é a reflexão deste vídeo. Te aguardo nos próximos que forem postados. Uma boa noite.